Olá amigos, aqui Thiago Tavares para mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai analisar as energias e também vamos ver conselhos com tarô para os 5 melhores classificados no Campeonato Brasileiro. A gente vai ver aí as cartas, né, as energias, as tendências para o Palmeiras, para o Internacional, Fluminense, Flamengo e Corinthians. Já quero mais uma vez agradecer a todos vocês pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos comentários educados, por sempre estarem aí elogiando, incentivando o meu trabalho nas redes sociais com os oráculos. Já quero pedir para você deixar seu like agora, porque com o passar do vídeo você pode esquecer e é muito importante a sua interação para que a plataforma perceba que vocês gostam aqui do conteúdo do canal e passe a entregar os vídeos para o maior número de pessoas. Se você tem interesse em marcar uma consulta particular comigo, o meu contato está aqui na descrição. É só você me mandar uma mensagem e a gente vai combinar o melhor dia e horário de estar aí te atendendo com a mandala astrológica, com a mesa real, métodos específicos, sempre buscando a melhor forma de estar te ajudando. Bom, então vamos lá. Primeiro com o baralho cigano, nós vamos tirar aí 3 cartinhas, 3 cartas para cada time, né? Pra gente ver aí como estão as energias para os 5 primeiros colocados na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí como vai se configurar. Depois a gente vai tirar um conselho com o tarô para cada um. 3 cartas para o Palmeiras. 3 cartas por Internacional. 3 cartas para o Fluminense. 3 cartas para o Flamengo. E 3 cartas para o Corinthians. Então vamos lá, vamos começar aqui pela ordem de classificação. Para o Palmeiras, a gente tem aqui o envelope, a gente tem a cruz e a gente tem as alianças. A gente vê aqui, olha, uma energia, tá, de grandes desafios para o Palmeiras, tá? Notícias chegando para o Palmeiras aí de alguma dificuldade, tá? Que pode acometer o time aí nos próximos dias, nos próximos meses, durante, né, até o final do campeonato. A gente percebe, tá? Um grande desafio aqui para o Palmeiras, para ele manter, tá, essa estabilidade nas vitórias, para ele se manter no primeiro lugar da tabela, tá? Então o Palmeiras vai precisar aí vencer muitos desafios, tá? A gente pode ver aqui, entender também como algum jogador, alguma peça importante, fundamental do Palmeiras passando por dificuldade e podendo aí, né, trazer algum tipo de prejuízo para o Palmeiras. As energias do Palmeiras são energias aí, tá? Vem notícias aí de grandes desafios para se manter no primeiro lugar aí da tabela do Brasileirão. Agora a gente vai ver para o Internacional. A gente tem aqui a Lua, a Serpente e o Coração. Olha, o Internacional ele vai oscilar aí na tabela, tá? Acredito que ele possa ter alguns tropeços aí nos próximos jogos, tá? Essa serpente, ela tá picando, né, o Coração, então a torcida aí do Internacional pode ter alguma tristeza, alguma decepção, tá? Lembrando que a Lua traz um reconhecimento, mas a Lua também é uma carta que fala de fases, tá? A Lua seguida da Cobra me mostra aqui que o Internacional pode ser surpreendido, tá, em algum dos próximos jogos e vir aí a ter um resultado não positivo, ou seja, pode vir a perder e essa energia pode atrapalhar na classificação, ele pode sair do segundo lugar. Vamos ver aqui então agora para o Fluminense. Fluminense, a gente tem aqui Raposa, Cavalheiro e Foice. O Fluminense também tá? Energias aí de dificuldades para se manter na tabela no terceiro lugar. A gente vê aqui uma dificuldade na movimentação,
tá? Uma energia aí de corte no que diz respeito à movimentação do time do Fluminense. Então alguma coisa pode acontecer nesse quesito, tá? Da questão do time em campo e aí, tá? Vir sofrer aí alterações, tá? Perder o terceiro lugar. A Raposa sempre vem falando pra gente, né, da estratégia, talvez uma estratégia que mude o esquema tático pode trazer aí algum prejuízo, tá, pro Fluminense, e ele pode vir a perder o terceiro lugar na tabela. Vamos ver aqui, Flamengo. Flamengo, a gente tem os lírios, a gente tem os peixes e a gente tem a âncora. Vejo aqui fluidez, o Flamengo conseguindo uma estabilidade, tá? O Flamengo conseguindo reverter algumas derrotas, tá bom? Vejo aqui, são cartas de sorte, são cartas de estabilidade. O Flamengo tende, tá, a prosseguir aí entre os 5 primeiros, pode oscilar na tabela para cima e pode alcançar aí com algumas vitórias, galgar alguns espaços acima, ou seja, pode ser que o Flamengo, a energia aqui das cartas falam que o Flamengo tem condições de subir na tabela. Hoje ele é o 4º colocado, né? Tem aí o 3º, o 2º e até mesmo o 1º. E vamos ver então aqui para o Corinthians, a gente tem o navio, o caixão e a criança. O Corinthians é desses 5 aqui, tá? O que tem a energia aqui mais densa, porque esse caixão centralizado fala, tá, de perdas, fala de atrapalhos, navio, caixão e criança, ou seja, vem um período aí para o Corinthians de instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Trazendo aí perdas para o Corinthians, trazendo prejuízo e prejudicando essa 5ª colocação, tá? Pode ser que o Corinthians perca esse lugar aí de 5º lugar na tabela, principalmente por essa carta do caixão centralizada, né? O navio vem trazendo aí instabilidade e o Corinthians pode em algum momento balançar e descer aí na tabela, tá, gente? As cartas estão mostrando energias bastante de sobe e desce, como é comum, tá? Como é comum nos campeonatos em geral. As cartas mostram aí possibilidades, tá? Positivas aí, eu vejo, apesar das dificuldades para o Palmeiras e para o Flamengo, os outros 3 colocados têm uma energia aí não muito positiva. Os outros 3 colocados, o Internacional, o Fluminense e o Corinthians, mostram aqui energias que precisam ser trabalhadas para que não venham a sofrer aí prejuízo, perda, né, e venham a descer na tabela. Agora, como eu falei com o tarô, a gente vai pegar um conselho, tá? Aqui só os arcanos maiores, um conselho para cada um dos 5 colocados, 5 primeiros colocados na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o tarô vai falar para eles. Uma carta para o Palmeiras, uma para o Internacional, uma para o Fluminense, uma para o Flamengo e uma para o Corinthians. Para o Palmeiras, a gente tem aqui, olha só, a carta da sacerdotisa. O Palmeiras precisa trabalhar muito mais, tá, a questão da estrutura tática, do esquema de jogo, para que realmente esses desafios que o baralho cigano aponta, né, essa informação de que o Palmeiras vai precisar realmente vencer desafios para se manter no primeiro lugar, vai precisar trabalhar mais, talvez intensificar alguns aspectos do esquema tático, tá, dentro de campo, para que consiga realmente manter esse primeiro lugar que é tão importante na tabela. Ou seja, a palavra de ordem para o Palmeiras é estratégia, administração do esquema tático, realmente trabalhar com
a mente, trabalhar com a ideia, trabalhar com a estratégia e estudar os adversários. Vamos ver aqui para o Internacional. Internacional, a gente tem a carta do Sol. O Internacional, ele tem uma boa energia, mas o Sol também cega, tá? Então o Internacional precisa encarar esse segundo lugar com seriedade, com humildade. Ele tem bons aspectos, tá? Apesar de poder acontecer, tá? Uma derrapada, como mostra ali, ó, o baralho cigano, tá? Uma surpresa inesperada, pode ser surpreendido negativamente. O Internacional, ele tem condições, tá, de reverter essa situação, porque a carta do Sol, ela fala, tá, desse poder de revitalização. Então, embora caia na tabela, tem condições de se reestabelecer. A carta do Sol é uma carta muito positiva, tá, dentro do tarô. Então, o Internacional, apesar de poder descer na tabela ou ter aí algumas derrotas, ele tem condições de se reestabelecer novamente. Vamos ver aqui para o Fluminense. A gente tem a carta da Justiça. Carta da Justiça é uma carta de decisão. Eu falei aqui no baralho cigano que alguma decisão, estratégia, né, decisões estratégicas podem ser tomadas erroneamente, tá? E principalmente dentro do campo ou em alguma alteração, e isso fazia com que o Fluminense seja prejudicado. A carta da Justiça pede racionalidade, a carta da Justiça pede decisão, mas decisão pautada no racional. O Fluminense precisa colocar a racionalidade, a estratégia, precisa colocar aí a importância do raciocínio lógico e rápido dentro da sua equipe para que ela consiga superar essas dificuldades e consiga se manter aí, tá, entre os 5 primeiros. Vamos ver aqui o conselho para o Flamengo. A gente tem a carta do Eremita. Olha, mais uma vez, eu estou percebendo, tá, com exceção do Internacional, que o tarô está apontando muito sobre o direcionamento do time, não só sobre o time em campo, mas também sobre a questão da equipe técnica. A gente pode entender o Eremita aqui como o próprio técnico, né? Aquele que tem a sabedoria, aquele que direciona, aquele que indica o caminho. A figura do Eremita está aí, ó, com uma lanterna na mão, iluminando o caminho para ele passar, tá? Então, o técnico do Flamengo, ele vai precisar, tá, de muita calma, de muita paciência, tá? E principalmente de dar passos certeiros. O Eremita pede calma, pede cautela, mas pede também que não se pare, ou seja, se continue num processo de progresso, tá? O Dorival, ele vai precisar ter muita sabedoria para conseguir não só manter o Flamengo, tá, dentro dos 5 primeiros colocados, como também fazer com que ele suba. Existe essa possibilidade, tá? E eu creio que essa possibilidade para o Flamengo alcançar patamares mais altos, lugares mais altos, classificações melhores dentro dessa tabela do Brasileirão, isso vai estar muito ligado ao rumo, tá? Ao direcionamento, à sabedoria do Dorival Júnior. E finalmente a gente tem aqui o conselho para o Corinthians, que é, olha só, uma transformação, tá? O Corinthians precisa transformar, o Corinthians precisa reestruturar, tá? O esquema tático, precisa reestruturar a forma, né, de jogo, precisa reestruturar a forma como vem levando, tá, a equipe dentro dos campeonatos. A gente está falando aqui de campeonato brasileiro, o Corinthians está em 5º lugar, então assim, a carta da Torre pede uma reestruturação rápida, uma reestruturação completa, tanto do esquema tático como da própria colocação do esquema dos jogadores em campo. Precisa mudar. O Corinthians precisa se reestruturar para conseguir se manter aí entre os 5 primeiros e também tentar, tá, subir aí na tabela. O Corinthians tem cartas aqui um pouco, né, deles todos, um pouco mais pesadas e densas, principalmente o caixão e a torre,
né, do tarô, a torre vem pedindo realmente uma renovação, uma transformação e, acima de tudo, uma reestruturação aí pro Corinthians. Gente, então é isso. Se vocês gostam de vídeos como esse, me siga nas redes sociais, @Oráculos da Savana, já deixa seu like, comenta, compartilha. Boa sorte ao Palmeiras, ao Internacional, Fluminense, Flamengo e Corinthians. Até a próxima. Tchau.